Senhor, entramos em Tua presença, em oração e súplica, para Te pedir, Senhor, que o Senhor nos torne a Sua palavra, um livro aberto. Que o Senhor remova as escamas dos olhos, para que se veja a luz do Evangelho de Cristo. Que o Senhor traga ao coração o arrependimento, a contrição, a fé que se agarra às promessas da cruz de Cristo, acerca de sua obra salvadora, para que nessa noite pessoas possam passar das trevas para a luz, da morte para a vida, do reino das trevas para o reino da luz. Senhor, faz esta obra gloriosa, que somente o Senhor pode fazer. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 3, versículo de número 28. No domingo passado, em função da data, nós estávamos falando acerca da reforma religiosa do século XVI, onde um monge agostiniano, Martim Lutero, lendo a carta aos Romanos, chegou ao entendimento do Evangelho e teve uma experiência libertadora de conversão. E nós lemos Romanos 1, onde temos o versículo que o esclareceu, mas o que haveremos de ler hoje aqui é um dos versículos preferidos do reformador alemão, grifado na sua Bíblia, pela luz que traz sobre a salvação em Cristo. Romanos capítulo de número 3, versículo de número 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Podeis assentar. Nós podemos ver de logo que este versículo é de grande importância, porque ele começa com a palavra concluímos. Ele é, portanto, o encerramento de um raciocínio, o enfechamento de um argumento. Concluímos. É uma conclusão que ele coloca, inclusive compartilhada pelos leitores que o acompanharam até esse momento. Ele não diz eu concluo, ele diz concluímos. Que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. 3 palavras-chave estão aqui nisso que Paulo diz ter concluído. Uma palavra é justificado, e evoca nossos esforços para entender o que a Bíblia, o que a carta de Paulo aos Romanos chama de justificação. A outra palavra é fé, e a outra, na verdade agora expressão, são as obras da lei. Então vamos pegar estas 3 palavras, defini-las, para que melhor entendamos que conclusão o apóstolo Paulo está chegando nesse momento. Começamos então pela palavra justificação. Este é um termo forense, é um termo de tribunal, é um termo de disputas judiciárias, envolvendo alguém que possa estar sendo acusado de um crime. A justificação da pessoa, no sentido legal, judicial, forense, significa que ela foi inocentada das acusações que lhe estavam fazendo, que ela foi justificada. Portanto, a justificação é o ato de um juiz, pelo qual, num processo que tramita contra alguém, este juiz o inocenta, o absolve, não lhe imputa as acusações atribuídas e assim o justifica. Paulo usa a expressão por
várias vezes na carta aos Romanos, porque os romanos, naquela época, maximamente, eram conhecidos pelo direito. Se o legado dos gregos foi a filosofia, o legado dos judeus, a sua religião pela qual se anunciou precocemente o Messias, o legado dos romanos era a sua organização administrativa e o direito. Todo mundo ouve falar da excelência do direito romano. E como Paulo está escrevendo uma carta a cristãos em Roma, ele busca elementos de afinidade, ele busca elementos de aproximação com aquela congregação, com aquele auditório. E ele então vale-se desse lugar comum, o direito, para explicar àquelas pessoas melhor acerca da salvação em Cristo. Então, justificação não é, por exemplo, o que a igreja romana entendeu na Idade Média, um processo pelo qual alguém é tornado justo, efetivamente. Entendendo assim justificação como algo ontológico que acontece no ser da pessoa, ela ser tornada justa, de maneira a ser então perfeita, isenta de pecado. Por ver desta maneira o termo, a igreja romana ensinou a salvação através das obras. Para alguém entrar no céu, ele tem que se tornar perfeito, ele tem que se tornar justo. Se ele não obtiver essa condição em vida, ele tem que fazer as compensações no purgatório, para então, somente quando for tornado justo, ele entrar no céu. Mas não é neste sentido que Paulo fala aos romanos do termo justificação. Ele fala no sentido judicial, ele fala no sentido forense. E nós temos como constatar isso, não somente por ser a carta escrita aos romanos, mas por várias partes da carta. Por exemplo, em Romanos, no capítulo de número 8, Paulo diz assim, a partir do versículo de número 31, falando dos crentes que foram já justificados. Aliás, se justificação fosse ser tornado justo, nós não estaríamos já justificados como crentes, porque ainda temos imperfeições. Nós poderíamos estar sendo justificados em processo, mas não justificados como um fato consumado. Mas sempre que Paulo fala que um crente é justificado, é um fato consumado. Então, em Romanos 8, 31 em diante, ele diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Daqui a pouco você verá que ele está falando de justificação. Mas eu já lhe antecipo como ele está falando de justificação aqui. Quer dizer para ele que Deus nos é favorável, uma disposição benevolente de Deus para conosco. A linguagem é de um tribunal. Se Deus é por nós, se o juiz nos favoreceu, quem pode ser o nosso acusador? E ele mostra a razão pela qual Deus nos favoreceu e considerou nossa dívida paga, nossos pecados apagados. No versículo 32, aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? A razão de Deus nos favorecer é porque Jesus Cristo morreu levando nossas culpas, nossos pecados, sofreu o juízo do castigo que era para nós, compensou a nossa culpa, pagou a nossa dívida. E Deus, o Pai, foi quem o enviou e assim nos amou e quis a nossa redenção, mas de uma maneira que sua justiça fosse satisfeita e o pecado não passasse impune. Aí no verso 33 Paulo diz: quem tentará, olha a linguagem forense, a linguagem do tribunal, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem se porá como um promotor de justiça nesse processo para acusar um cristão? É Deus quem os justifica. Quem é que condena?
Note, justificação não está em oposição a ser injusto, mas a ser condenado. Não é que justificação seja você ser tornado justo efetivamente, aquilo que se lhe contrapõe se alguém escolheu um caminho pelo qual se faz injusto nas suas práticas. Não, justificação aqui está numa relação de antagonismo com condenação. Ou alguém é justificado numa sentença, ou alguém é condenado. E o texto diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem é que condena? Aí ele vai mostrar mais uma vez o argumento pelo qual fomos justificados, e já não há mais para nós condenação, a morte de Jesus na cruz em nosso lugar. Pois Cristo, diz aqui o apóstolo, é quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, e o que também intercede por nós. Justificação na Bíblia tem mais a ver com uma relação de paz com Deus. Antes, eu estava diante de Deus como réu, e Deus estava diante de mim como juiz. Havia uma relação de antagonismo pelos meus pecados. A justiça de Deus exigia-lhe que me punisse, mas em Jesus Cristo essa justiça de Deus foi satisfeita para que eu fosse absolvido. A justificação quer dizer que não há mais esse antagonismo com Deus, porque agora Ele me absolveu de culpa, me perdoou os pecados, considerou minha dívida paga. Em Romanos 5:1 nós vemos essa ideia. Tendo sido, pois, justificados pela fé, note uma coisa já acontecida, já aconteceu. Justificação como um fato consumado. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. O efeito da justificação é agora um relacionamento com Deus sem antagonismo, sem inimizade, sem acusação, sem a posição em que eu estou na iminência de ser condenado. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Isso, portanto, é o que a Bíblia chama de justificação. Essa condição no tribunal de Deus. Todos nós somos pecadores, e a justiça de Deus não tem nenhuma flexibilidade, porque Deus é um ser absoluto, absolutamente perfeito. Seus padrões não se ajustam à nossa mediocridade. Seus padrões não são relaxados por uma vontade cambiante. O Deus a quem servimos é imutável, irretratável, eterno, santo, absolutamente santo. Ele não negocia, ele não faz barganha, ele não rebaixa a sua lei, nem a reinterpreta para colocá-la dentro das nossas possibilidades. E à luz da sua lei, da sua justiça, todos nós somos transgressores, todos nós nos desencaminhamos. Em Romanos, no capítulo de número 3, versículo de número 23, a Bíblia diz: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Dessa maneira, todos nós somos culpados, todos nós merecemos o inferno, todos nós somos transgressores. E estando nessa condição, como poderíamos ser absolvidos no seu tribunal? Foi a pergunta que inquietou Lutero e todos aqueles que um dia chegaram à conversão. Como posso eu, um pecador, ser aceito por um Deus santo? Somente homens que levam a sério as coisas espirituais farão essa pergunta. Aqueles que nem sequer a fazem, que dizem: não, no final Deus perdoa todo mundo, no final Ele disse que iria punir, mas Ele muda e salva todo mundo. Esses que têm essa visão nunca levaram com seriedade as coisas espirituais, mas os que levam a sério as coisas espirituais são angustiados, como foi Lutero, John Bunyan, John Hus,
e tantos outros servos de Deus do passado por essa pergunta: como eu, um pecador, posso ser justificado num tribunal de um Deus que é absolutamente santo? E a mensagem do Evangelho é que a única forma de nós sermos justificados no tribunal de Deus é o nosso pecado receber a sua retribuição. Nós deveríamos recebê-la, e seria eternamente, porque um pecado contra um ser eterno recebe retribuição eterna. Mas Jesus Cristo, enviado pelo Pai, se fez homem, habitou entre nós, tomou sobre si as nossas culpas, tendo vivido uma vida enquanto homem reta e obediente à lei de Deus, foi o cumpridor integral da lei de Deus, o único cumpridor integral. E Ele levou nossas culpas ao madeiro e morreu substitutivamente, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Seu sangue é que nos purifica de todo pecado. Sua morte é que cancela a nossa dívida. E é, portanto, somente por aquilo que Jesus Cristo fez na cruz que pode haver justificação, que pode haver compensação pelas nossas transgressões, de modo que Deus se mantenha justo no seu tribunal e ainda assim possa nos absolver, nos inocentar das acusações, por considerar que nosso pecado em outro que nos substituiu já foi pago. É através, portanto, da obra do Calvário. Aqui em Romanos 3, eu li o 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No 24 diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. O que é redenção? Redenção é resgate. Se alguém foi sequestrado, o redentor é aquele que paga o resgate. Pois bem, nós fomos resgatados da maldição da lei, como Paulo diz aos Gálatas, resgatados da situação de condenação, através do que Jesus fez na cruz, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que não há em nós, mas há em Cristo Jesus. Não há salvação em nós mesmos. Paulo diz aos Efésios: a salvação não vem de vós, é dom de Deus. A salvação está em Cristo, tem que ser buscada em Cristo, tem que ser apropriada em Cristo, tem que ser recebida em Cristo. Mas o texto aqui, ele é redundante, porque ele fala que o crente foi justificado gratuitamente pela graça. Note, há uma repetição: gratuitamente pela graça. Bastaria talvez dizer gratuitamente, bastaria dizer pela graça, mas diz gratuitamente pela graça, para que não haja dúvidas, porque alguns há que têm a seguinte teologia: não, eu faço o melhor que eu posso, e até um certo tanto eu tenho que fazer, um mínimo, e se chegar ali, o que faltar, Jesus completa. Mas se eu não chegar naquele mínimo, aí ele não completa, eu não sou salvo. Então eu serei salvo em parte pela minha fé em Jesus, em parte por obras. Eu tenho que fazer o melhor de mim até um certo ponto. Deus é benevolente, é misericordioso, porque pela sua justiça todos seríamos condenados. Eu tenho que fazer alguma coisa, um mínimo que ele exige. E aí o que fica faltando, a graça completa. Paulo rechaça uma posição como essa. A salvação é inteiramente pela graça de Deus. Não depende de nós, das nossas obras, dos nossos melhores esforços. Inclusive Isaías diz que as nossas obras, aquelas que o homem incrédulo, que ainda não entregou sua vida a Jesus, tenta apresentar a Deus para merecer alguma coisa, essas nossas obras, que Isaías chama de nossas justiças, ele afirma não passarem de trapos da imundícia. O que é que caracteriza um trapo? É que ele não veste. Se você tirar um trapo e tentar se vestir com ele,
Aí você vê que uma parte do seu corpo está aparecendo, porque está todo rasgado. Aí você mexe para cobrir, aí aparece do outro lado. Assim é o homem. Ele tenta consertar aqui e ele rasga ali. Ele sai de um vício que já está em outro. Ele se livra de um caminho de perdição e em seguida ele já está em outro caminho. Ele saiu de um para entrar em outro, mas ele não foi liberto de sua condição pecaminosa. E, meus amados irmãos, por essa razão, por nós estarmos em tal situação, a salvação nunca poderia depender dessas obras medíocres que nós fazemos, que são obras de um pecador, que são obras maculadas pelo nosso orgulho de tê-las feito, pelo nosso interesse de usá-las como barganha com Deus, em vez de terem sido elas feitas por puro amor, onde aquele que as praticou sequer se lembra delas, porque não as teve como algo para depois ser usado numa barganha com Deus. Nossas justiças são como trapos da imundície, então a justificação é inteiramente pela graça. A Bíblia mostra que nenhuma concepção de salvação por obras pode ser conciliável com a afirmação bíblica de que a salvação é pela graça. Em Romanos, no capítulo de número 10, verso 6, diz assim: mas se é por graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se porém é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Para o apóstolo Paulo, se a salvação for por obras, nunca pode ser pela graça. Se for pela graça, nunca pode ser por obras. Mas sendo pela graça, pode ser mediante a fé, recebida por fé da parte do homem. Por isso que em Romanos, no capítulo de número 4, Paulo diz assim no verso 16: portanto é pela fé, para que seja segundo a graça. Voltando lá a Romanos capítulo 3, eu vou ler de novo o 23 e o 24, diz assim então, 23: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação, pela fé no seu sangue. Deus propôs Jesus para morrer, para que pelo seu sangue nós pudéssemos ser justificados, crendo no sangue que ele verteu, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Então nós já constatamos que justificação é a absolvição no tribunal de Deus, é o cancelamento das acusações, é o perdão da dívida, e leva-nos a não estar mais numa relação de antagonismo com Deus, mas em paz com Deus. Já vimos que essa justificação é por graça, não por mérito, não por obras humanas. E aí vamos agora para as duas outras expressões de Romanos 3, 28, que diz, conforme lemos: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. O que seriam agora as obras da lei, pelas quais ninguém é justificado diante de Deus? As obras da lei são as obras requeridas pela lei de Deus. Uma lei revogável, uma lei retratável, aquela lei pela qual Deus estabeleceu no universo que criou entre os seres livres uma ordem moral, uma ordem ética. Nós temos nos 10 mandamentos apenas uma representação sintética dessa lei, mas ela contém muitos outros mandamentos que estão mencionados no Velho e no Novo Testamento. Essa lei pela qual Deus se fez conhecer ao povo de Israel mediante Moisés, ela também está inscrita no coração de todo homem, seja judeu, não judeu. Como seres criados à imagem e semelhança de Deus, somos dotados de consciência.
onde está inscrita essa lei moral, e Paulo diz em Romanos 2, que até os gentios, os pagãos, que não conheceram a revelação dada a Moisés, eles encontram a lei de Deus em si mesmos, em suas consciências, em seus corações. Quer esta lei esteja reprovando o que fazem, quer esteja aprovando alguma coisa que possam fazer. Portanto, esta é a lei de Deus. Quando o homem foi criado em inocência, saiu das mãos de Deus reto. Adão poderia ter obedecido ao mandamento que Deus lhe dera e firmado a natureza humana na retidão e na santidade, como os anjos que não caíram com Satanás, se enraizaram no bem e já não podem mais cair em transgressão. No entanto, meus irmãos, a história foi outra. O primeiro homem transgrediu e arruinou a sua natureza. Deus disse que a terra era maldita por causa do homem, ele produziria espinhos, e ele não trabalharia na terra com facilidade, mas com o suor do rosto ganharia o pão. Deus disse que o homem estava morto espiritualmente, a partir dali o expulsou do paraíso, da sua presença. O homem tornou-se suscetível às enfermidades, ao envelhecimento e à morte. E aquele homem caído, com a sua natureza arruinada, gerou filhos na mesma condição. Como todos viemos do mesmo tronco, todos viemos ao mundo sob os efeitos da queda do primeiro homem. E nessa condição arruinada, nós não podemos nos salvar a nós mesmos, ou mesmo nos erguermos dessa condição. Precisamos de socorro, precisamos de um Salvador, precisamos de um justo que tenha pago a dívida pelos injustos, para levarmos a Deus. Se a lei não nos pode salvar, embora quando tivesse sido dada a Moisés, tivesse vindo como uma promessa, Deus disse através de Moisés que aquele que guardasse toda a lei, note, não uma parte, toda a lei, viveria. Mas nenhum homem caído, pós queda de Adão, guardou a lei assim, exceto o próprio Jesus, acerca de quem o Pai disse: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Mas todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Tiago diz que a lei de Deus exige obediência total. Na sua epístola, Tiago diz: se alguém obedecer a todos os mandamentos de Deus e tropeçar em um, diante de Deus é culpado de a todos ter desobedecido, porque para Deus é tudo ou nada. A lei de Deus não é fatiada, é um conjunto. E ela, portanto, para que nos dê vida, deve ser obedecida integralmente, mas nenhum homem a obedeceu, e nessa condição arruinada, os homens não irão conseguir fazê-lo. Se é assim, por que Deus revelou a sua lei? Por que falar essa lei, esses mandamentos, através de Moisés, se os homens não iriam cumprir? E aqui entra uma dicotomia presente na Bíblia, que é a chave do entendimento de toda a Escritura: a lei e o Evangelho. Eu disse num culto recente e repito nessa noite: nós não podemos dizer o Velho Testamento é a lei, o Novo Testamento é o Evangelho. No Velho Testamento a lei é o Evangelho, no Novo Testamento também a lei é o Evangelho. Muito embora o Evangelho seja mais explícito no Novo Testamento, o Novo Testamento faz alusão à lei. E muito embora no Velho Testamento a lei seja mais explícita, o Evangelho é anunciado de modo profético também, porque essa dicotomia, este par, é sempre necessário em qualquer período da história. Está sempre ligado ao entendimento da salvação que Deus nos quer oferecer. Foi propósito de Deus revelar a lei. A lei é preparatória para o Evangelho. Não somente no sentido histórico, teve que ser conhecida a lei no Velho Testamento para no Novo Testamento o Evangelho ser conhecido, mas também no sentido pessoal. Você só pode chegar à fé do Evangelho se você primeiro se sentir afligido pelos terrores da lei. Nós precisamos da lei para chegar ao Evangelho. É Paulo que diz isso aos Gálatas.
Veja só o que diz o apóstolo Paulo aos Gálatas. No capítulo de número 3, a partir do verso 22. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, ou seja, concluiu que todos eram pecadores, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de tutor, ou de aio, como diz uma tradução, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos debaixo do tutor. Então a lei foi um tutor para nos levar a Cristo. Ninguém entende o Evangelho, ninguém compreende o Evangelho, se não tiver sido primeiro afligido pelas reivindicações da lei, pelas ameaças da lei. Então vamos entender por que a lei foi dada. Em primeiro lugar, Deus revelou sua lei para que o homem visse que era pecador. Muito embora esta lei esteja escrita em nossa consciência, a Bíblia diz que o homem repetidamente pecando, ele vai calando cada vez mais a voz da consciência até cauterizá-la totalmente. E chega um momento que ele consegue pecar sem mais nada sentir, porque ele destruiu a sua própria consciência, para que ele tivesse um testemunho externo concorde com o da sua consciência. Mesmo quando a consciência calasse, Deus revelou a sua lei através da Escritura. Em Romanos 3, verso 20, diz assim: por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei foi-nos dada para que nós tivéssemos conhecimento do pecado, e mais do que isso, para que nós entendêssemos que no tribunal de Deus nós estamos sob condenação. Por isso que o verso 19 diz assim, em Romanos 3: ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada e todo o mundo seja condenável diante de Deus. O que a lei diz, ela diz aos que estão debaixo dela, para que lá no dia do julgamento toda boca esteja calada, não há argumento, não há desculpa, e todo mundo condenável diante de Deus. Mas a lei não apenas revela o nosso pecado, porque dá o diagnóstico, porque serve como um espelho onde nós enxergamos os males que temos praticado. Como nossa natureza é arruinada e caída, nós gostamos de transgredir o proibido. Então, quando a lei de Deus é dada, o desejo de transgredi-la aumenta. A lei não apenas revela os pecados que eu pratiquei, ela revela a força do pecado dentro de mim, porque ela agita a vontade do homem para querer ainda mais pecar quando conhecida. Paulo diz assim em Romanos, no capítulo 7, a partir do verso 7: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência, ou seja, a cobiça, se a lei não dissesse, não cobiçarás. Interessante, Paulo era um homem religioso, judeu, não matava, não furtava, não adulterava, mas ele deparou-se com o mandamento da lei que não falava de suas ações externas, mas da cobiça interna de seu coração. E ele mesmo, sabendo que na vida externa tinha boa reputação, ele era suficientemente sincero para saber que em seu coração havia cobiça, e ele começou a lutar. A lei diz para não cobiçar, eu vou tentar deixar de cobiçar. Ele cobiçava mais ainda. Diz aí no verso 8: mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, operou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Ele diz que a lei que ele conheceu, o mandamento não cobiçarás, não apenas denunciou que ele já tinha cobiça, mas despertou ainda mais
cobiça. A partir do verso 12 de Romanos 7, nós temos algumas lições importantes. Paulo diz: e assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. A lei de Deus é perfeita, o problema está em nós. Aí ele diz no verso 13: logo tornou-se o bom em morte, de modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado se fizesse excessivamente maligno. É mais uma vez dizendo que ao tomar conhecimento da lei, das proibições da lei, o pecado operou nele uma morte das suas forças, porque ele tomou a ocasião da lei que era boa para se dispor ainda mais para o mal, atiçou a natureza rebelde para ficar mais rebelde ainda à lei de Deus. Paulo diz: para que o pecado em mim se mostrasse excessivamente maligno. Não somente através da lei, Paulo viu que já tinha pecado, mas através da lei ele pôde ver a força que o pecado tinha dentro da sua própria vida. E aí ele segue no verso 14: porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. No verso 3 de Romanos 8, Paulo diz: porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, ou seja, a lei estava impossibilitada de nos salvar, porque ela estava enfraquecida pela nossa carnalidade. Ela não nos podia salvar porque o seu poder de salvar estava neutralizado pela nossa vontade de transgredi-la. Mas aí ele fala da resposta: porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, porque Jesus não teve natureza caída, mas veio num corpo por obra do Espírito Santo, semelhante ao de todos nós, pelo pecado, condenou o pecado na carne, isto é, na sua carne. Ele levou sobre o seu corpo, ao madeiro, as nossas transgressões, morreu em nosso lugar, sofreu na carne o castigo que era para nós. A lei de Deus, portanto, ela mostra-nos que Deus está irado contra nós. Romanos 4,15: porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. É interessante que quando as pessoas ouvem falar da ira de Deus, elas dizem: esses crentes têm um retrato de Deus muito errado, Deus como irado, destemperado. Mas note, aqui não diz que o que opera a ira de Deus é o seu desagrado, é um sentimento perturbado em Deus, é a sua lei. A lei opera a ira. Quando falamos da ira de Deus, não é uma reação destemperada, de sentimentos tumultuados em Deus. A ira de Deus é a reação da sua justiça, é a reação da sua lei. Quando nós entendemos, portanto, a lei de Deus, a sua reivindicação e o castigo que ela impõe para o pecado, nós sentimos que pecamos, nós sentimos que nossa natureza está arruinada, e nós ficamos mudos no tribunal de Deus, porque sabemos que não há argumento. Um pregador do Evangelho tem que pregar a lei. Esse é o uso legítimo da lei, é pregá-la para mostrar às pessoas que elas são pecadoras. Lá em Timóteo, na carta de Paulo a Timóteo, ele diz assim, 1 Timóteo, a partir do 8: sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém usa dela legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os fornicadores, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina. Então o uso legítimo da lei é para reprovar o pecado. Nós não podemos falar do amor de Deus sem falar da ira de Deus, porque nós não podemos mostrar o quanto Deus nos amou enviando o seu Filho se não houvesse um risco para nós, que foi remediado por isso. É preciso, portanto, pregar a lei para o homem se contristar,
sentir a sua miséria, sentir a sua incapacidade total de salvação. O apóstolo Paulo pregou a Félix e o deixou aterrorizado quando lhe foi falar sobre a lei. Veja o que a Bíblia diz em Atos 24 e 25: esta autoridade secular quis ouvir Paulo lhe falando sobre a fé em Jesus, e Paulo obviamente começou com a justiça, domínio próprio, começou com a lei, e o homem, em vez de ter esperado Paulo chegar na conclusão pelo Evangelho, ele que não queria se arrepender, já mandou levar em Paulo. Atos 24 e 25. E alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drúzila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu acerca da fé em Cristo. E tratando ele da justiça e da temperança e do juízo vindouro, Félix, amedrontado, respondeu: por agora vai-te, e em tendo a oportunidade te chamarei. Félix não aguentou, ficou aterrorizado. Faz parte do Evangelho, da pregação do Evangelho, falar primariamente da lei. Ela é que abre o entendimento para o Evangelho. É quando o homem vê o risco em que está, a situação em que se encontra. Jesus fala de um publicano, um pecador, que entrou no templo e saiu de lá salvo. Mas o publicano, disse Jesus, sequer levantava a sua cabeça ao céu de tanta vergonha pelos seus pecados. Batia no peito, esmurrando, e dizia a Deus: ser propício a mim que sou pecador. Ninguém chega à fé sem chegar primeiro a essa contrição. Alguns não querem a contrição. Quando notam que a lei os ameaça, eles fogem, em vez de continuarem para chegar até o Evangelho. O jovem rico foi um exemplo. Chegou para Jesus e disse: que bem farei para herdar a vida eterna. Era tão confiante em sua própria bondade, que foi para Jesus dizendo: qual é o bem que eu faço aí, pode dizer qual é a coisa boa que eu tenho que fazer, que eu faço. Jesus elencou os mandamentos que já sabia que ele deveria ter cumprido: honrar pai e mãe, não fazer isso, não fazer aquilo. O homem disse: faço isso desde a minha juventude. Aí Jesus foi para o primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Não terás outros deuses ao meu lado. Vamos ver se esse homem aí coloca Deus em primeiro lugar. Jesus disse: olha, vende tudo que tu tem, dá aos pobres, depois me segue. Mas aquele homem tinha por Deus o dinheiro e saiu triste. O que é que ele deveria ter feito? Senhor, eu sou um pecador mesmo, eu sou desobediente, me ajuda, muda a minha vida, me liberta da avareza. Era isso que ele deveria ter feito. Esse é o momento da fé. Mas aquele homem saiu triste, porque na sua arrogância ele não queria depender do Evangelho de Cristo para a sua salvação. Ele queria alguma coisa que ele pudesse fazer, atribuir a si mesmo como uma conquista sua. Já no dia de Pentecoste, Pedro prega aos seus ouvintes, e Pedro diz que todos os judeus ali presentes, que estavam para a festa de Pentecoste, inclusive alguns que vinham de fora, nem estavam lá quando Jesus foi crucificado. Pedro diz: vocês todos crucificaram Jesus. E eu poderia dizer isso em todo lugar também. Se Jesus morreu não pelas mãos dos homens, que ele poderia ter vencido quando quisesse, mas ele morreu pelos nossos pecados. Então todos nós somos responsáveis pela crucificação de Jesus. E ali Pedro pregou: vocês estão em posição oposta a Deus. Esse Jesus a quem vocês crucificaram, Deus fez Senhor em Cristo. E então a Bíblia diz em Atos 2, nos versículos 37 e 38, que aquelas pessoas ficaram com o coração compungido. E com o coração compungido elas disseram: que faremos, varões e irmãos? O que é que a gente tem que fazer? Veja como foi diferente de Félix. Félix, aterrorizado, disse: sai daqui, Paulo. O jovem rico, triste, foi embora. Mas aqueles ouvintes do dia de Pentecostes, compungidos, quebrantados, disseram: o que é que faremos? E Pedro disse: arrependei-vos, confessem o nome de Jesus para serem batizados, e vocês terão perdão de pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Portanto, a lei nos quebra para a gente enxergar a beleza do Evangelho. A palavra Evangelho quer dizer boas notícias, boas novas. Boas novas. As boas novas de que Jesus morreu por nós. Quantas pessoas nesse mundo ouvem falar desde criança que Jesus morreu por elas? Isso não as afeta. Isso não muda o curso da vida delas, isso não cria nelas uma profunda gratidão. Por quê? Porque
foram ainda atingidas pela lei de Deus, ainda não viram sua miséria, não viram o risco em que se encontravam, para ver quão maravilhosa é a notícia de que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você vai ouvir com indiferença que Jesus morreu na cruz por você, se você não está sentindo o seu pecado. Você pode dizer: muito bonito, que bom, Deus nos ama, enviou Jesus, mas você não sabe por quê, para quê, o risco em que estava. Isso não se lhe apresentará como evangelho, como boa notícia. Mas se você está compungido, compungida, se você está como aquele carcereiro de Filipos que caiu aos pés de Paulo e Silas, trêmulo, e disse: que farei para ser salvo? Se você sentiu a sua miséria, se você disse já: ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, como o profeta Isaías disse. Se você já disse como Jó: eu me abomino no pó e na cinza. Se você já disse como Paulo: miserável homem que sou. Se você já sentiu a sua miséria, o risco que sua alma corre, a notícia de que Jesus veio morrer por você vai ser a melhor notícia que alguém poderia ter lhe dado. Por isso a lei prepara para o entendimento do Evangelho. O Evangelho, meus irmãos, diferentemente da lei, não vem exigindo, vem prometendo. A lei exige e o homem não consegue em seus esforços atender. Então o Evangelho chega e oferece. A lei exige, o Evangelho oferece. O Evangelho vem dando o que a lei pede de nós, e nós não conseguimos dar. O Evangelho oferece Cristo como Salvador, oferece a morte vicária de Jesus como compensação pela nossa culpa, oferece o sangue de Jesus para perdão dos nossos pecados. O texto lá de Romanos 3 diz: concluímos que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Então as obras da lei não nos justificam. A lei vem a nós para mostrar a nossa situação condenável e arruinada. Somos justificados pela fé. Agora vamos entender esta fé. Não é a fé do acreditar, da linguagem comum. Eu acredito que isso aconteceu. Porque quando você diz simplesmente que acredita que um fato aconteceu, o fato está lá na sua cronologia e você está aqui agora. Mas a fé salvífica não é essa fé distante, porque é uma fé pessoal, é uma fé numa pessoa, é a fé em Jesus. Não é acreditar em Jesus como um personagem histórico, porque ele fica em 2000 anos para trás e você aqui e agora. Não é acreditar que Jesus está lá no céu, porque ele está lá no céu e você está aqui nesse momento. É a confiança nele como Salvador que o invoca, que o recebe, que o chama para a sua vida. A todos quanto receberam de João, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Todo aquele que invocar, que gritar pelo Senhor Jesus, será salvo. A confiança pessoal não é como simples acreditar, porque quando eu acredito num fato histórico, eu acredito em alguma informação sobre a vida de alguém, este alguém está lá e eu estou aqui. Mas a confiança pessoal não. Me leva a colocar a minha vida nas mãos de alguém. Me leva a confiar a minha vida aos cuidados de outrem. E essa é a fé salvadora, que nos leva a colocar a vida nas mãos de Jesus, essa vida arruinada, que nós não conseguimos mudar, que nós não conseguimos ajeitar, mas que Ele pode trazer para ela perdão pelo seu sangue, e pelo poder do seu Espírito pode transformar o nosso ser, para nos restaurar, para nos fazer nascer de novo, para transformar-nos em novas criaturas, pelo poder do Evangelho. Mas, como eu disse aqui, a lei exige e o Evangelho dá. Talvez alguém vá discordar de mim e diga: pastor, mas o Evangelho exige fé. Exige que eu creia. Não é uma exigência, não? Depende. Depende de por que lado você está vendo. A fé é uma exigência de amor, posso dizer assim. Mas a fé
que Deus está pedindo de você pelo Evangelho, na verdade, Ele está lhe dando também pelo Evangelho. Deus está oferecendo a fé a você. Não apenas a salvação, Deus está oferecendo a fé como dádiva. Porque, meus irmãos, nós cremos naquilo que é fidedigno, que é confiável. E Deus nos apresenta o Evangelho de uma forma confiável. Receber o Evangelho como confiável é já crer no Evangelho. Veja que, por um lado, eu posso entender que Deus está não apenas exigindo de mim fé, Ele está me oferecendo a fé, porque Ele está me apresentando um Evangelho confiável. Se eu recebo o Evangelho como confiável, como Deus está me mostrando, isso já é a fé. Então Deus está oferecendo a fé a todos nós, porque Ele oferece um Evangelho confiável. Quando nós apresentamos Cristo, o Espírito Santo dá testemunho de que é verdadeiro o que o pregador está dizendo acerca de Jesus, acerca do que Ele fez. Está tentando assegurar que é confiável essa informação. Por isso que Paulo diz assim aos Gálatas, na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, ele diz o seguinte, no capítulo de número 3: ó insensatos Gálatas, versículo 1: quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade, a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Paulo diz que ele apresentou Cristo como aquele que foi crucificado por eles, de uma maneira evidenciável, evidenciada, com um testemunho do Espírito, que fala ao nosso coração, que é mais confiável do que os nossos olhos e os nossos ouvidos. Por isso que no verso 2 ele diz: só quisera saber isto de vós, recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Note, nós não apenas pregamos para que as pessoas creiam, nós pregamos a fé. Nossa pregação oferece a fé, torna a fé próxima dela, não difícil. Se ela recebeu o Evangelho com a confiabilidade com que está sendo apresentado, ela já está crendo no Evangelho. Por isso está dito lá em Romanos, no capítulo de número 10, o seguinte, no versículo 8: mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, ou seja, Jesus como o Senhor da tua vida, e em teu coração, não meramente na cabeça, é uma confiança do íntimo, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Nós estamos oferecendo pelo Evangelho a fé, porque estamos oferecendo um Evangelho confiável. Paulo diz a Timóteo com satisfação, 1 Timóteo 1, versículo 15: mas esta é uma palavra fiel, ou seja, fidedigna, confiável e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo diz o seguinte: olha, você acha que não pode ser salvo porque eu sou o principal e fui. Se Caim e Judas Iscariotes viessem, seriam salvos. É fiel esta palavra, é digna de toda aceitação. E Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. O Evangelho está lhe oferecendo a confiança em Jesus, está mostrando como Jesus é digno de confiança, como o que Ele fez na cruz é fidedigno. Responda crendo, responda abraçando, responda entregando sua vida a Jesus. Que o Espírito de Deus nessa noite traga sobre cada um que me ouviu a convicção do pecado, que Ele faça a memória recordar as transgressões de que homens e mulheres não querem se lembrar, que Ele mostre de que maldades o seu coração é capaz,
Que o Espírito Santo tire toda desculpa, todo argumento que esquiva o homem de reconhecer a sua miséria, a mulher de reconhecer a sua miséria. Esqueça de mim, de quem está do seu lado, ponha-se diante de Deus, ouça o que Deus está falando, veja-se no espelho que Deus está lhe dando agora. Reconheça o seu pecado, reconheça a sua impotência para salvar-se, mas agora olhe para Jesus na cruz, olhe para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, olhe para o justo que morre pelos injustos, olhe para aquele que levou sobre si pelas ruas de Jerusalém os seus pecados, que os levou no madeiro que carregava, nos flagelos que lhe cortaram as costas, nos pregos que lhes atravessaram mãos e pés, na coroa de espinho que rasgou o seu couro cabeludo. Olhe para o seu pecado destruído na lança, destruído no corpo de Jesus, ferido pela lança do soldado. Ouça-o dizer: está consumado, está pago. Esse Jesus que rasgou o véu, abriu o caminho para você voltar a Deus, ao terceiro dia ressuscitou. Ele não está no sepulcro, em seu corpo ele está no céu, mas em seu espírito ele prometeu estar conosco. E ele pode entrar hoje na tua vida, no teu coração, pode trazer o que te falta, pode te dar o que você não tem, pode fazer por você o que ninguém mais pode fazer, pode perdoar as tuas culpas, absolver a tua vida no tribunal de Deus, te trazer paz com Deus, certeza de salvação, segurança de morar no céu. O Deus distante se tornará agora o Deus próximo. O Deus fictício da tua imaginação sairá para entrar o Deus verdadeiro da Bíblia na tua vida, no teu coração. E Deus vai mudar a tua vida, vai transformar, vai libertar do cativeiro do pecado, da gangorra das repetições de transgressão. Vai firmar os teus pés no caminho, vai te colocar numa nova trilha que conduz ao céu, vai mudar a tua vida, das trevas para a luz, da morte para a vida. Olha para Jesus, creia nele, confia nele, entrega a vida a ele e saia daqui diferente. E esse evento tão simples, numa rua tão simples, num lugar tão simples, se tornará lembrado por toda a eternidade. Porque aqui nesse lugar, nesse dia insignificante no calendário humano, um nome será escrito no céu. Vamos ficar de pé. Altíssimo Deus e nosso Pai, agradecidos nós que somos pela obra da cruz, pela obra do Calvário, pelo perdão de Deus. Ó Pai, porque o Senhor veio curar os quebrantados de espírito, pôr em liberdade os oprimidos, consolar todos os tristes, aqueles que foram, meu Deus, afligidos pelo entendimento da lei, reconheceram a sua insignificância, abandonaram sua arrogância. E agora entendem que só em Ti podem ter salvação. Mostra isso aos que estão aqui, fala aos corações, nós te pedimos, em nome de Jesus. Vamos tocar só o refrão. Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão.
Quantas pessoas aqui dirão: pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus hoje. Eu quero que Jesus entre no meu coração. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua vida. Se você quer tomar essa decisão, onde quer que você se encontre, levante sua mão. Nós vamos orar por você. Vem aqui à frente. Ou então erga a sua mão. Alguém acompanha você até aqui para a gente orar pela tua vida. Jesus disse: aquele que se envergonhar de mim e das minhas palavras, eu terei vergonha dele na presença de meu Pai. Amém. Mas aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Deus abençoe. Temos um adolescente que quer entregar a sua vida a Cristo. Jesus escalou o monte, humilhado, cuspido, publicamente, por amor a você. Se a fé está no seu coração, você não terá vergonha de se colocar ao lado dele, no meio de pessoas tão simples como estão aqui. É um teste para saber se sua fé é real realmente. O desejo de torná-la pública, um compromisso diante dos homens, revela que ela é verdadeira. Se houver alguém que esteja afastado do Evangelho, afastada do Evangelho, você conhece, mas está longe, quer se reconciliar com Deus, saia de onde você estiver e venha aqui à frente. E nós vamos orar hoje aqui pela tua vida. Se houver mais alguém, não perca essa grande oportunidade de se reconciliar com Deus. Graças a Deus. Há lugar. Há lugar junto à cruz. Para você também. Venha. Venha a Cristo. Junte-se a estes que estão aqui. Entrega teu caminho ao Senhor. Diz a Bíblia. Confia nele e o mais ele fará. Deus está esperando por você. Está esperando pela tua vida nessa noite. Santo Deus e nosso Pai, agradeço-te, ó Deus, com o teu povo aqui presente. Por esses, ó Pai, que confessam a Jesus Cristo como Senhor de suas vidas e vem buscar nele, ó meu Deus, salvação, reconciliação, renovação, restauração, perdão. E o Senhor deu o perdão de toda a culpa para o arrependimento sincero, para a fé genuína em Cristo, que o Senhor corresponda com o seu abraço reconciliador, restaurador, renovador, salvífico. Ó Deus, nesse momento, muda a vida, transforma o coração, faz vir a paz que excede todo entendimento, a paz que temos quando estamos a Ti relacionados através de Jesus Cristo e seguros de nossa aceitação diante de Ti. Nós te pedimos isso, te agradecemos, ó Deus, pela vida do nosso irmão, pela vida da nossa irmã, que vieram aqui à frente, que tomaram essa decisão. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor.